Hoje a Casa do Produtor Rural entrevista Marco Rogério Pinhatari, do projeto Abelha Brasil do Senar, que ministrou a palestra prática Multiplicação de colônias de abelhas sem ferrão, na palestra prática Iniciação à Meliponicultura, da Casa do Produtor Rural da Exalc. Marco, quais são as espécies de abelhas sem ferrão mais utilizadas para a produção de mel? Bom, as espécies mais utilizadas são, vou falar o nome popular, jandaíra, tiúba, uruçu, guaraipo, mandaçaia, mas na verdade a maioria dessas abelhas não são de ocorrência do estado de São Paulo, então são criadas em outros estados, em estados que têm uma tradição já muito antiga de criação de abelhas, e eles mantêm essa criação e a produção de mel dessas abelhas. Quais são as características específicas das caixas para a produção de mel de melípones? Bom, as caixas, existem uma variedade de tipo de caixas, mas pensando em produção de mel, você tem que pensar que as caixas têm que conter a melgueira, que é uma das alças que que compõe a caixa, a colônia das abelhas nativas. Então, quando a colônia vai ficando forte, você leva para a produção de mel, você vai acrescentando essas alças até que chega no nível da melgueira, e a melgueira é onde elas vão abastecer com o mel e com o pólen que elas forem coletar no período de primavera, no verão, nos períodos melhores do ano. Porque no restante do ano, normalmente o ninho também ele para um pouco a sua produção, e às vezes a gente chega até a tirar as melgueiras para diminuir o tamanho do ninho, para dar conforto térmico para a abelha, para ela não ter que cuidar de um espaço onde não tem mais os potes de mel ou de pólen que ela consumiu no período da entre-safra. Como é feita a formação das primeiras caixas? Bom, o que a gente recomenda é que seja adquirida as primeiras colônias de meliponicultores mais antigos. Hoje em dia não se pode mais retirar as colônias da natureza, é proibido. Então a forma de você conseguir as suas matrizes, é comprando de outros meliponicultores mais antigos. Ou por meio de caixas iscas, onde você consegue também capturar algumas espécies de abelhas que são fáceis de enxamear nesse tipo de caixa. Em que momento o meliponicultor deve fazer a multiplicação de suas colônias? Bom, no momento em que a colônia estiver forte. E normalmente o meliponicultor vai ter que estudar um pouco a biologia da abelha para entender se a colônia está forte ou não, né? No ponto certo da divisão. E também o recomendado é que seja nos períodos mais propícios, que seria no período da primavera e do verão também, né? Como é feita a divisão das colônias? Bom, a divisão é uma coisa meio complexa para se explicar assim em poucas palavras, mas resumidamente existem vários tipos de abelhas, então algumas têm formato de cria em cacho, então o processo é um pouco diferente das outras que têm células de cria em formato de bolacha, que a gente fala. Mas, resumidamente, você vai tirar um pedaço, uma parte de uma das colônias que você tem, da sua colônia matriz, ou das colônias que você vai utilizar, porque você pode também tirar parte de cada colônia para não enfraquecer muito uma colônia. Você pega recurso de 3 colônias, por exemplo, e monta uma outra colônia. Mas sempre pensando que você vai ter que utilizar o recurso da primeira colônia para formar uma nova colônia, né? Um método de multiplicação das colônias. Para essas e outras informações, acesse o site da Casa do Produtor Rural, www.exalc.usp.br/cprural.